Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem jogador polivalente, que ontem apareceu no noticiário interessando ao Vasco da Gama e de repente vai chegar para reforçar o Santos. É ele mesmo, galera, Alexander, 22 anos de idade, começou a carreira no Fluminense, estava no Clube Atlético Mineiro e chega em definitivo para ser mais um reforço do Peixe, segundo informações de Vene Casagrande. Veremos tudo, galera, sobre o jogador no vídeo de hoje, inclusive lances dele, tá bom? Nesse ano de 2026, mas só depois de você deixar o like no nosso vídeo, comentar, hypar, se inscrever, aquilo tudo, que é de graça, rapidinho e ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Recados dados, bora começar com os números do jogador na tela. Vamos nessa, pessoal. Números de Alexander nesse ano de 2026. Lembrando de novo, ele tem 22 anos de idade, 1,77 m, está jogando pelo Clube Atlético Mineiro, com 14 jogos no ano, 3 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência, uma pré-assistência, 5 passes para finalização, retomou a posse de bola em média 7,2 vezes a cada 90 minutos, desperdiçou a pelota em média 10,7 vezes a cada 90 minutos, acertou 90% dos passes que tentou, tomou 2 cartões amarelos e não foi expulso. Nenhuma vez Alexander nesse ano de 2026. Torcida Fantástica, conta para mim nos comentários do vídeo, estão empolgados com a possibilidade dessa contratação? Calma, ainda vai ter mais informação, opinião, lances do jogador ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, tá bom? Está sempre rolando o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, tá bom? Seguindo com o jogador, galera, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Alexander, que chegou, né, pessoal, ao Clube Atlético Mineiro no meio do ano passado, foi até tido como uma excelente contratação à época, ele vindo lá da Arábia Saudita, e acabou que ele nunca conseguiu se firmar, né, como protagonista no Galo. Tem um motivo muito específico para isso que a gente vai entender daqui a pouco, mas o resumo da ópera é que ele praticamente não conseguiu jogar, né, pessoal? Desde o retorno da Copa do Mundo, o Alexander jogou apenas 5, 6 minutos pelo Galo. Ele entrou no finalzinho do jogo contra o Palmeiras. Nas outras 5 oportunidades, além desse jogo que ele entrou, ele fica no banco e não entra nas partidas. Ou seja, nesse momento, ele era apenas uma peça de elenco pouco utilizada. No Atlético Mineiro, chegaram alguns volantes para reforçar o Galo agora nessa janela, né? O Castanho, o Fred. Então, naturalmente, o Alexander perderia ainda mais espaço, por isso está sendo aberto o espaço para essa negociação. Então vai chegar um jogador, pessoal, que já teve grandes momentos na carreira, especialmente aqui no Rio de Janeiro pelo Fluminense, mas nesse momento precisa se recuperar, tá bom? E o motivo, galera, um dos motivos, né, para ele não ter conseguido ter sequência no próprio Fluminense, no Galo, é um só. Infelizmente é o que vocês estão pensando, parte física. E eu chamo na tela, para vocês poderem entender do que eu estou falando, o histórico de lesões do Alexander ao longo da sua carreira. A gente percebe, pessoal, uma grande recorrência de lesões no joelho, né, pessoal? Eu destaco essa lesão de 2023, tá bom? 116 dias fora, num momento que ele estava numa crescente absurda no Fluminense, já tinha se consolidado como titular, jogava ele e o André no meio-campo. Nós aqui no Rio de Janeiro projetávamos ele até com mais potencial do que o André, em um dado momento, pela sua polivalência, a capacidade de jogar no ataque, na defesa. Né, o André é um jogador mais posicional, o Alexandre é um cara mais moderno, dinâmico, digamos assim. Ele teve uma lesão muito chata no joelho contra o Cruzeiro, acabou tendo até uma reincidência durante o tratamento, ele alongou o período de lesão e dali para frente ele nunca mais conseguiu atingir o mesmo potencial. Em 2025 voltou a se lesionar novamente, agora no Galo também teve lesão no joelho, 61 dias fora. Então, além de questões extracampo, que também rodeiam muito, o Alexander foi assim no Galo, foi assim no Fluminense, essa parte clínica é sim um ponto de atenção, beleza? E antes de começarmos a colocar lances do jogador, pessoal, que no fim das contas eu sei que é isso que vocês querem ver, bora falar sobre suas características, né? Alexander é um jogador polivalente. Vamos lá. Mapa de movimentação, mapa de calor do Alexander. Peguei o ano passado, tá, pessoal, que ele jogou um pouquinho mais. Fica mais fácil da gente entender. E o Alexander, pessoal, quando ele surge no Fluminense, ele era um volante, mas os seus primeiros jogos no profissional foram até como lateral esquerdo. Tá bom? Ele aproveitou uma lacuna ali do Marcelo antes dele chegar e conseguiu revezar no Fluminense seus melhores momentos entre um segundo volante e um lateral esquerdo. Então, naturalmente, é um cara que acaba se aproximando mais do corredor esquerdo. Ele é canhoto. Tá, pessoal? Mas eu acredito que ele esteja chegando ao Santos para jogar como volante, por mais que a possibilidade da lateral nunca seja descartada. Né, pessoal? E o Alexandre é um jogador que, quando tá nos seus bons momentos, é um jogador muito técnico, um jogador com muito recurso para jogar. É um cara oriundo do futsal, né? Então tem muito aquele movimento de usar a sola do pé para dominar a bola, para sair da pressão, para fazer os seus dribles, suas progressões com a bola. É um cara que usa muito
isso, então vocês vão ver aquele jogo de engano, de faz para um lado, vai para o outro, consegue gerar muito bem em cima dos marcadores adversários. Ele tem uma característica rara, que muitas vezes ele recebe a bola de costas, ele gira muito rápido para o lado oposto, consegue sair da marcação dessa maneira. Para jogadores que fazem a iniciação de jogadas é muito importante, né? Você ter essa característica, e ao mesmo tempo é um jogador que progride bem com a bola e consegue aparecer na área para finalizar. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, é dos seus melhores momentos. Está com a camisa do Fluminense. O Alexander dos últimos jogos não vinha conseguindo entregar isso, mas é um cara que, se estiver inteiro, fisicamente, tecnicamente, mentalmente, principalmente, é um cara que pode oferecer dinamismo demais no meio-campo do Santos. Não é aquele cara assim tanto de construção de jogadas, é um jogador com mais de progressão, de movimentação no meio de campo, mas é um jogador muito moderno quando ele está na ponta dos cascos, tá bom? Ainda dissecando características, pessoal, entender o fundamento dos passes é muito importante para continuar vendo como ele joga, né? Então eu chamo na tela mais um quadrinho nosso, o raio-x de passes do Alexander no ano passado. E fica um pouco claro o que eu falei, pessoal. Ele teve uma média no passado, de 40,41 passes a cada 90 minutos. Isso é um número razoável, tá bom? Não é abaixo da média, também não é impressionante, ali dentro de um ok, um jogador que se associa razoavelmente bem com os companheiros. 34% de passes progressivos, aqui acima da média, ou seja, um cara que tenta levar o seu time à frente. E aqui vem a estatística mais legal, pessoal. 6,84 passes que tentam conectar o seu time com o terço final, um número um pouco acima da média para um segundo volante. Mas o que vem depois é o que mais impressiona, 86% de acerto nesse tipo de passe, que é um passe difícil. Normalmente aqui você tem um menor percentual de acerto e ele teve um número bem alto. Então, o Alexander, que tem qualidade para jogar, como nós falamos, consegue levar o seu time à frente, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário importantíssimo, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Não faz ideia do que comentar, bota aí em caps lock, fantástico! Tô gravando o vídeo aqui 27 minutos antes de Santos e Vasco, que vai começar daqui a pouco, vocês vão assistir depois, então não sei qual vai ser o resultado, mas eu não tenho nada a ver com isso, tá? Deixa um comentário para dar moral pro meu trabalho. Quem comentar isso, eu vou deixar o like, vou saber que você chegou até essa parte do vídeo. Outra missão, galera, se esse vídeo aqui atingir 600 likes, meta razoavelmente alta, a gente vai ter a parte 2 do nosso scout quando a contratação for confirmada, tá bom? Que vai ser o nosso react. Eu vou abrir os lances do Alexander em 2026, erros e acertos, e vou comentar com vocês, analisar o gesto técnico, reagir às jogadas. Então, se vocês baterem a meta aqui, vamos ter a parte 2 do nosso scout. Então, se inscreve e ativa o sininho também, para quando ela sair, você tá ligadaço, tá bom? Bora ver, galera, como é que foi a carreira do Alexander até chegar nesse momento? Vamos nessa! O histórico, pessoal, do Alexander como jogador profissional. 2023, pessoal, o seu grande momento na carreira, iniciando pelo Fluminense antes da lesão, principalmente. 35 jogos, 26 como titular, 2 gols e 2 assistências. Desses 35 jogos, pessoal, uns 20 aconteceram antes da lesão, foi quando ele realmente estava voando. Quando ele volta lá no segundo semestre, ele já perdeu espaço. Beleza? Aí 2024 no Flu, primeiro semestre, a gente sair, 26 jogos, 13 como titular, nenhum gol, uma assistência. Temporada 24-25 pelo Al Ahly da Arábia Saudita, 17 jogos, 8 como titular, nenhum gol e uma assistência. O ano passado, segundo semestre no Galo, 24 jogos, 13 como titular, 2 gols, nenhuma assistência. Então, o Alexander, que surgiu como uma grande promessa aqui no Fluminense, depois da lesão, realmente alternou bons e maus momentos, mas sem conseguir ter um mínimo de constância, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, Alexander, a princípio por 5 milhões de euros. Reforçando o Santos, vamos ver como é que vai ficar essa questão do transfer ban para negociação de fato ser confirmada. Mas assim, é um jogador que tem muito potencial, tá, pessoal? Eu sempre fui muito fã do Alexander, acompanhei o seu início de carreira bem de perto aqui no Fluminense, porém, questões extracampo somadas a questões físicas fizeram o seu rendimento cair de maneira abrupta. É um jogador que tem muito potencial para ajudar o Santos, ele tem o perfil que o torcedor do Santos gosta? Tem, um cara que pode jogar de lateral, primeiro volante, segundo volante, jogador dinâmico, marca, joga, progride com a bola, tem aquele jogo bonito plasticamente de se ver. Porém, esse Alexander é um Alexander quase que hipotético, né? Nós vimos muito isso em 2023 e depois da lesão ele foi cada vez ficando mais raro. Então tem muita qualidade, é uma negociação que pode dar muito certo para o Santos, mas hoje, por 5 milhões de euros, acaba sendo um negócio um tanto quanto arriscado, pode dar muito certo ou pode dar muito errado, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, gosta desse possível reforço, concorda, discorda na minha opinião? Conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!